Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz, seja bem-vindo a mais um vídeo e vamos analisar não só a partida do Santos contra o São Paulo, onde empatamos em 1-1 no Morumbi, mas também alguns trechos da entrevista coletiva do técnico Fábio Carille sobre esse empate no Clássico, né? Ele segue aí com esse bom retrospecto em Clássicos, mas o Santos infelizmente não sobe tanto na tabela, aliás, continua na mesma colocação com esse empate, né? E seria interessante se a gente tivesse vencido esse duelo. Também vamos mostrar como que está a tabela atualizada depois dessa rodada, né? E esse empate do Santos, que ainda tem um jogo a cumprir, que é a partida contra o Fluminense, que vai acontecer no final do mês na Vila Belmiro. Mas antes, deixa eu dar o recado da OneFootball, o melhor aplicativo para você ter no seu celular, para ficar bem informado de Santos, tem o tempo real dos jogos, as estatísticas que a gente sempre passa aqui para vocês, escalação confirmada e principalmente se você gosta de acompanhar a Bundesliga, tem transmissão ao vivo e 100% gratuito. Então, baixe o aplicativo da OneFootball para você ficar bem informado de tudo que está acontecendo no mundo do futebol. Eu vou deixar aqui o QR Code, caso você queira baixar por aqui também. Bom, antes da gente falar sobre a análise do jogo, vou colocar alguns trechos do Carille, aí a gente volta para comentar em cima dessa coletiva e algumas pontuações também de algumas situações que aconteceram na partida. Confere aí. Essa questão técnica começa a preocupar sobre a questão do rebaixamento. Boa noite, Bruno. Quase um mês aqui de trabalho. 10 dias mais ou menos, né? Jogamos lá no domingo contra o Juventude e agora jogando na quinta, mais ou menos 10 dias de trabalho, onde eu usei para fazer algumas experiências, alguns testes. Eu sei que vocês sabem aí que eu treinei algumas formações, né, para a gente procurar junto com a comissão e eu decidi fazer o melhor. O que me deixa orgulhoso hoje foi a luta, a disposição, isso o Santos vai ter que ser sempre, e tecnicamente a gente vai ganhando confiança, um resultado que pela sequência do Santos, ela não é boa, né, de tantos jogos sem ganhar, mas empatar aqui, né, a gente tem que valorizar isso sim, principalmente o tanto que esses caras correram e se dedicaram dentro de campo. E tecnicamente, e também um melhor trabalho meu tático, a gente vai crescer nesses jogos que faltam. Das alterações que você fez no segundo tempo, deixou muito claro quanto você buscou a vitória, já aqui no estádio do Morumbi. Eu queria saber se diante disso você considera realmente um bom resultado esse empate, ou em função do que o Santos criou no final, se a vitória realmente era bem possível hoje contra o São Paulo. Independente da formação, e eu deixei sim a equipe, Thiago, boa noite, e eu deixei sim a equipe mais solta no segundo tempo, né, correndo alguns riscos, sendo que eu me preocupo muitas vezes de jogar com o Marcos de lateral numa linha de 4, né? Mas a gente ali no banco sentiu confiança para fazer isso, o time ficou mais solto, chegamos mais, e a tomada de decisão nossa, tecnicamente, e a tomada de decisão quando tiver com a bola no pé, ela tem que ser melhor, independente dos 3 zagueiros, a gente errou muito jogando com 3 zagueiros, ou quando eu formei a linha de 4. Né? A gente tem que melhorar mais, fazer um melhor domínio, fazer um melhor passe, e aí sim a gente poder fazer jogos melhores a partir do momento que, com um trabalho em conjunto, tático, técnico, eu deixar tudo muito claro que vão ser os jogos, agora já começar a pensar no Grêmio, e eles melhorando tecnicamente, a gente vai crescer cada vez mais, e aí sim saindo aí dessa zona incômoda. Escolha pela saída do Bosz e a presença do Balieiro na zaga. E uma segunda pergunta é sobre o Zanocelo. 4 meses de Santos, primeiro jogo completo, fez funções diferentes hoje. Queria uma análise da partida dele também, por favor. Como é que é o nome dele? Desculpa. Lucas, boa noite. O porquê da escolha do Balieiro? Porque com ele em campo, eu treinei outras formações. Eu sei que aqui no Santos ele já jogou como lateral direito, eu sei que ele é um volante de origem. No jogo que eu fiz contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, jogou como zagueiro, 2 zagueiros só, né? Um jogador voluntarioso, um jogador que não tem bola perdida, um jogador que briga, e o Santos sempre teve esse tipo de jogador. Eu lembro que lá na época do Robinho lá e Diego, a gente tinha o Paulo Almeida, depois veio o Adriano, na época de Neymar, campeão da Libertadores, recentemente teve Alisson, então jogadores que fazem parte de um time. Eu estou muito feliz pela continuidade dele, também pelo bom profissional que ele é e pelo bom menino que é.
né? Então estou muito feliz com isso. E a questão do Zanocelo, não só dele, mas tem outros jovens aí pedindo espaço. É só eu achar o time, o momento certo de colocar esses meninos em campo. Então hoje eu vejo o Santos, do momento que eu cheguei, com substituições, com mais opções para a gente trabalhar. Né? Contra o Atlético Paranaense, se eu não me engano, tinha 14 jogadores fora, isso dificulta muito o trabalho. Jogadores retornando de lesão, daqui a pouquinho tem o Robson com a gente, daqui a pouquinho tem o Kaique, e isso vai fortalecendo, passando a ideia clara para todos eles, e eles brigando pelo seu espaço. Então a questão do Zanocelo, que tem passado muita confiança no trabalho, pelo que ele tem fazendo nos treinamentos, deu total confiança de colocar ele num jogo grande desse. Mas o seu esquema continua com 3 defensores, alternando até durante a partida. Você está convicto que essa é a formação para dar sequência para o Santos, ou você pretende mexer na formação para o duelo contra o Grêmio no próximo fim de semana? Obrigado. Valeu, o nome dele, desculpa, Bruno. Bruno, é um sistema que deu um resultado bom. Isso começou contra o Ceará lá, e naquele momento eu achei que faltou jogador no meio de campo, por isso que para o jogo do Juventude eu acrescentei com o Jean, e o nosso primeiro tempo mostrou, né, que a gente jogou no campo do Juventude, e numa bola aos 45 que foi nosso gol, a gente começou perdendo o jogo. É um sistema que eles estão gostando, que está me passando confiança e que eu posso variar, né? Tem do Balieiro, tem o Bosa também, que já jogou como lateral, tem o Wagner, que já jogou como lateral esquerdo. Então eu vim para esse jogo com o tempo que eu tive de trabalhar com os 3 zagueiros, mas mudando o sistema, mudando a forma de jogar, né? Com os mesmos jogadores sem fazendo substituição. Então a gente acredita, os jogadores se sentem confiança fazendo isso, mas independente da formação, na hora que a gente crescer, e a gente vai crescer tecnicamente, a gente vai buscar as vitórias que serão tão importantes para nós. São 5 jogos, eu tenho responsabilidade nos 5 jogos. Os 3 primeiros eu praticamente não tive tempo de trabalhar, foi mais na conversa e conhecendo o elenco e conversando com os profissionais que trabalham aqui dentro para me passar mais informações sobre o grupo. Com tanto desfalques que a gente tinha nesses primeiros jogos, eu vi de uma forma muito positiva muitas coisas. Depois eu tive tempo para trabalhar contra o Juventude, onde fizemos um jogo que o placar não era para ser isso, né? A gente tem que ser realista. E agora, esse jogo do São Paulo aqui, um jogo grande, um clássico estadual, onde a gente se comportou muito bem. O que eu tenho buscado mais nesse momento é orientar, trabalhar sem muita pressão, porque eles já estão muito pressionados pelo momento. Então não sou eu como técnico que tem que pressionar, tem que exigir muito mais desses jogadores. Tem se dedicado muito, tem trabalhado bastante, e aos poucos a gente está vendo um certo resultado aí dentro de campo de ideias, e a gente vai melhorar tecnicamente, vamos agredir mais o adversário e consequentemente vamos fazer mais gols. Bom, essa entrevista do Carille, eu acho que ficou nítido, de uma certa forma, ele dividindo essa responsabilidade, né? Eu gosto quando o treinador ele divide a responsabilidade, aponta alguns erros que está acontecendo e mira, obviamente, melhorias e, óbvio, né, no nosso caso, vitórias. A questão, né, de um mês de trabalho, onde o Santos teve partidas que pouco evoluiu em alguns aspectos, tivemos algumas melhoras em outros aspectos, só que nos últimos jogos o Santos vem falhando e parece que a gente não consegue sair dessa estaca zero, né? Os primeiros jogos do Carille, ele mesmo diz que ele arrumou o time na conversa. E defensivamente, a gente até que viu uma certa evolução. Agora, quando o Santos teve mais tempo de treinamento, a zaga do Santos tomou 3 gols do Juventude e acabou, né, fazendo esse pênalti que a gente vai falar daqui a pouco, e tomando esse gol, né, diante do São Paulo. Então, a zaga, não só por conta do gol que foi tomado, né, mas também algumas outras falhas defensivas. Ok. E ele fala isso, né, nesse trecho que eu separei para vocês, onde ele assume a responsabilidade, né, que está treinando, enfim, e a gente precisa melhorar. Ele fala também sobre a questão de mudar ou não o esquema tático do Santos com 3 zagueiros para a partida contra o Grêmio. Me deu a impressão de que não. Vai continuar com esse esquema de 3 zagueiros. Ele mesmo citou que os próprios jogadores do Santos, né, se sentem mais confortáveis nesse esquema. Falei na nossa live pós-jogo que eu imagino que um Santos que joga com 3 zagueiros e com as opções de ataque que nós temos, acho que parte mais segurança mesmo. Todas as vezes que o Santos
por algum momento na partida, tem que sacar um zagueiro, os nossos laterais, ou pelo menos quem está fazendo essa função, acaba ficando um pouco mais sobrecarregado. O que acontece com o Felipe Jonathan e o que acontece com o Pará ou Marcos Guilherme principalmente, né, nesse jogo contra o São Paulo, inclusive até nos últimos lances aí da partida, ele erra um passe, né, e depois teve que colocar a mãozona lá na bola, porque sabe lá o que poderia ter acontecido. E outro também, né, teve um lance que o jogador de São Paulo passa como quis por ele, enfim. Não dá para cobrar isso de um jogador que é um ponta esquerda, estava jogando como um ala direita. Né? Talvez o Madison volte para o jogo contra o Grêmio. A questão do Balieiro também foi citado, né? Ele falou que sabe qual é a função de origem do jogador, sabe que ele foi testado como lateral, e mais de uma vez também ele cita, né, a possibilidade de continuar com 3 zagueiros e até mesmo contando com Vinícius Balieiro para que isso aconteça. Eu, sinceramente, acho que é um erro. O Camacho contra o São Paulo não foi tão bem, então eu acho que dava para você sacar, né, pensando agora, né, para o jogo contra o Grêmio, dá para você sacar o Camacho, por exemplo, né, para tentar algo novo e colocar um Balieiro para você ter uma saída de bola mais interessante. Pirani não dá para ser reserva desse time. Quando ele entra, ele faz uma jogada pela linha de fundo que quase saiu um gol do Santos, né, naquele chute do Felipe Jonathan. Então, é um jogador que, com um time do Santos pobre de criação, tem que ter o Pirani. Zanocelo é um jogador que eu gosto da forma como ele se posiciona em campo. Ele errou alguns passes, fáceis até, mas é um jogador que eu daria mais continuidade. O Santos é um time que dá oportunidades a Pará, dá oportunidades a Giamota, dá oportunidades a Felipe Jonathan. E aí, quando tem um menino que pode oferecer algo a mais, a gente quer sacar logo de cara. Então, acho que tem que dar uma certa continuidade. Falando rapidamente também do Sanches, fez um gol exatamente onde o Sanches gosta de atuar. Não tem que ficar com responsabilidade de criação no time do Santos. O Sanches não é esse jogador. O Sanches é sempre esse elemento surpresa, aquele apoio do jogador que é mais pensante, digamos assim, no jogo, ou de algum ponta que precisa, às vezes, né, de um apoio ali e olha o Sanches bem posicionado e passa para ele tentar fazer o gol. Foi assim que várias vezes ele fez os gols, né, com a camisa do Santos, ele que é o nosso maior artilheiro estrangeiro e em gols. Então, é importante saber aonde joga o Sanches. E, mais uma vez, não é porque fez o gol, o Sanches não está bem fisicamente. Ele acaba sentindo muito com a passagem dos minutos. É um jogador para segundo tempo. É um jogador importante, sim, para o Santos. Não estou falando para descartar, nunca mais escalar o Sanches, não. Mas tem que saber utilizar. Tardelli é outro jogador que entrou muito bem, muito participativo. Participando bastante na construção de jogadas, participando bastante, indo, né, em direção ao ataque. Já tinha feito isso contra o Juventude e hoje repetiu. Acho que ele poderia ter entrado um pouco antes, né, mas entrou com vontade, entrou ajudando o time, com uma visão de jogo muito boa, principalmente com apoio, aí sim, né, de pontas, tanto de Marinho de um lado como de Lucas Braga do outro. O Santos no segundo tempo melhorou. Teve mais fatores que pudesse ir para o ataque e tentar mudar o resultado. O Santos do primeiro tempo, a sensação que eu tenho é que entrou com a escalação errada. Não dá para você jogar contra um time, que é o São Paulo, que todo mundo sabia, que foi dito aos 4 cantos, que não teria um lateral direito de ofício, que alguém ali jogaria improvisado, e você colocar o Felipe Jonathan apenas como um ala, né, jogando mais avançado, para cair ali no Igor Gomes. Não dá. Por que não começar com o Lucas Braga, né, para oferecer mais perigo ao time do São Paulo? Eu teria feito isso. Tira o Felipe Jonathan, coloca o Lucas Braga. Ou saca algum outro jogador do meio. Até que não sou tão fã dessa ideia, mas o Felipe Jonathan, devido à circunstância, joga no ponto fraco do adversário. O adversário não tem um lateral direito, então vai em cima desse jogador. Então, algumas situações que eu acho que não ficaram tão bacanas assim, né? O Palha, para mim, foi um dos piores jogadores do Santos em campo, errou bastante, estava tomando algumas bolas nas costas também,
estava muito mal. Não é à toa que ele foi substituído, mesmo depois, né, do Balieiro, que já estava amarelado, permaneceu em campo e o Palha acabou saindo, ficando com um zagueiro, que ele estava jogando como zagueiro, né, o Balieiro pendurado e o Velasquez. Então, ou o Kaique volta logo, a gente ainda não tem essa previsão, ou tem que torcer para que o Palha consiga recuperar essa confiança. No último jogo ele não foi bem contra o Juventude, hoje contra o São Paulo também não foi bem. E falando em pênalti, na minha opinião, não foi pênalti. Quero até a opinião de vocês aqui nos comentários, mas para mim bate no ombro e a regra da FIFA é muito clara. Se bate no ombro, não é pênalti, né? Principalmente naquela questão da manga, que muito está se falando. Era para ser escanteio. O Balieiro ainda acaba tomando amarelo, ficou pendurado, né, no jogo, e acabou sendo o gol do São Paulo. Outra questão que a gente até falou na live, né, algumas estatísticas do Santos, teve 40% da posse de bola, apenas 7 cruzamentos. Não gosto muito de cruzamentos, mas isso é um indício de que o Santos pouco atacou o time do São Paulo. Teve 6 chutes, sendo 3 em direção ao gol e sendo um gol, né? Então o Santos, depois disso, teve mais 2 oportunidades de fazer gols de uma forma mais clara. E as melhores chances, o gol do Sanches, né, que a gente comentou aqui, teve aquele chuveirinho ali do Sanches, que acabou a bola batendo na trave, enfim. E aquela jogada de linha de fundo, como a gente citou aqui, do Pirani começando a jogada, e o Felipe Jonathan acaba chutando e o Volpi acaba espalmando para escanteio. Precisa explorar mais isso. Eu já cansei de vir aqui em vídeo de análise, em live, falar, olha, o Santos, quando aposta, jogar na linha de fundo, tem alguma chance boa. Questão de contra-ataque. Se você é um time que vai propor contra-ataque, você tem que ter um jogador que saiba fazer isso, que é o Lucas Braga. Hoje no elenco, o Lucas Braga é um jogador que sabe jogar em contra-ataque. Eu dei até o exemplo dos gols que o Santos fez na Libertadores de 2020. Exatamente. Teve uma jogada no finalzinho que ele teve uma tomada de decisão errada? Teve, acontece. O jogador não vai acertar 100%. Mas se você quer explorar o contra-ataque, que visivelmente o Santos entrou para explorar o contra-ataque contra o São Paulo, você precisa ter um jogador à altura. Não dá para ser o Felipe Jonathan, né? Não dá para ser o Felipe Jonathan. E precisa parar de errar passes de 2 metros, de 1 metro. Jogadores do Santos muito afobados também. Tanto é que quando o Tardelli entra, parece que ele estava um pouco mais calma, né? Ele conseguia parar, segurar a bola, olhava e aí via quem estava melhor posicionado. Mas enfim, precisamos melhorar para vencer o Grêmio. Só mostrar rapidinho aqui como está a tabela de classificação, né, depois dessa rodada e principalmente do empate contra o São Paulo. Respondendo, foi um resultado ruim para o Santos? Em termos de tabela, a gente poderia ter melhorado a nossa situação, né? Poderia ter melhorado. Só que se a gente for ver a circunstância da partida, onde o São Paulo, na minha opinião, esteve mais próximo do gol do que o Santos, e por ser um clássico, por jogar fora, né, devido a todas essas circunstâncias, até que foi um resultado ok, né? Só que esse resultado a gente vai ter a conta de fato no jogo contra o Grêmio. Se o Santos vencer o Grêmio, que é um adversário diretíssimo, como vocês estão observando aqui na tabela, aí foi um resultado bom. Venceu o Grêmio, ok. Agora, se o Santos for derrotado, aí é um resultado péssimo esse clássico contra o São Paulo. Vale ressaltar que o Santos tem um jogo a menos, né? O jogo contra o Fluminense. A gente não pode fazer a conta imaginando que o Santos está com 28 pontos, né? Porque não está. Tem que jogar contra o Fluminense, tem que vencer. Mas a rodada, de uma certa forma, principalmente o Grêmio, né? O resultado do Grêmio e o resultado do Bahia foram bons para que o Santos não ficasse numa situação mais crítica. Mais uma vez o Santos escapa de entrar no Z4 por conta dos adversários diretos, não por conta dele. Precisa voltar a vencer. Querendo ser um pouco otimista, né, o time do Santos hoje pelo menos fez gol. Estava há mais de um mês sem fazer gol. O último gol que o Santos marcou foi o Gabriel Pirani contra o Cuiabá. E a última vitória do Santos, dia 1º de agosto, contra a Chapecoense. Mais de 2 meses. Espero que a gente acabe com isso contra o Grêmio.
Os ingressos provavelmente vão esgotar, né? Esse vídeo está indo de manhãzinha na sexta-feira, então lá pelas 10 horas abre a venda para não sócios. E espero que a torcida abrace esse time, porque a gente precisa disso. Precisa disso e de alguns ajustes também, vários ajustes na zaga, no meio e no ataque. Os atacantes, mais uma vez, passam em branco. Mais uma vez. Marinho precisa chamar mais responsabilidade. O Batistão, a gente precisa entender se é questão física, se ele está ainda fora de ritmo, se a bola não está chegando nele, mas precisa melhorar. Não dá para um time da grandeza do Santos ficar torcendo para que Bahia, para que Grêmio, para que Sport ou qualquer outro time não vença para que a gente não entre no Z4. Tem que reagir o mais rápido possível. Contra o Grêmio é final de campeonato. Não tem outro resultado do que não uma vitória. Me conta aqui nos comentários o que você achou dessa partida. Não se esquece de baixar o aplicativo da OneFootball, primeiro link aqui da descrição. E queria falar, né, da novidade numa oportunidade melhor, but para os membros aqui do canal, quem for patrocinador master e também maior brasileiro, concorre a partir deste mês, além de uma camisa temática, uma camisa oficial do Santos. Então, se tornando membro, já sabe, concorre a isso. Tem um grupo no WhatsApp também. E é isso. E por fim, se torne sócio rei para apoiar o Santos e ter prioridade na compra e descontos dos ingressos. Um grande abraço.